Olá, boa tarde. O programa que em poucos minutos te deixa bem informado sobre as notícias da igreja está no ar. Se através do Aparecida Interessa ao Brasil e de toda a rede Aparecida de comunicação informamos e evangelizamos, é graças à família dos devotos. Faça parte, ligue no 0300 210 1210. Aparecida Interessa, @tvaparecida.com.br. Compartilhe através deste e-mail as notícias de sua comunidade. Uma bonita festa aconteceu no último sábado, dia 6 de julho, para celebrar o centenário da Diocese de Santos, no litoral paulista. Vamos conferir alguns registros da missa solene que foi realizada na Praça da República da cidade. Fiéis das 50 paróquias e 271 comunidades das cidades da Baixada Santista se reuniram e tomaram as ruas da cidade de Santos para celebrar o centenário da Diocese. Uma procissão saiu da Igreja Nossa Senhora do Rosário e seguiu até a Praça da República, que ficou lotada para a celebração de uma missa campal. Eu me sinto muito privilegiada, participar de uma festa tão importante quanto essa. 100 anos de história, muita história para contar, e eu me sinto muito honrada de fazer parte. É um momento assim único, que a gente está vivendo, nossa diocese completando 100 anos de história, vários padres, vários bispos que estão aqui juntos com a gente, os fiéis comemorando. Esta igreja particular surgiu do desmembramento das dioceses de Botucatu, Taubaté e da Arquidiocese de São Paulo. No dia 4 de julho de 1924, o Papa Pio XI assinou a bula da criação da Diocese de Santos. Fazer parte dessa história linda da Diocese de Santos, eu até me perguntei, como assim só 100 anos? Foi aqui que os navios aportaram, Mas, enfim, é uma sensação maravilhosa de poder participar da história da nossa Diocese. A missa solene pelo centenário da Diocese de Santos foi presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e concelebrada pelo bispo diocesano de Santos, Dom Tarcísio Escaramuça, o bispo emérito Dom Jacir Francisco Braido, por outros bispos convidados e sacerdotes. Queremos que essa celebração realmente nos fortaleça para continuar. Agora começa um novo centenário, continuar a missão. Esse é o nosso objetivo. A história somos nós que fazemos, e por isso daqui para frente somos nós que damos os próximos passos para construir o segundo centenário da história de Santos, da Diocese. E é o que eu quero deixar como mensagem a todo o povo da Diocese de Santos. Viva a Diocese de Santos, então parabéns para todo o povo aí da Baixada Santista. O arcebispo metropolitano de Natal, Dom João Santos Cardoso, recebeu a imposição do palio arquiepiscopal das mãos do núncio apostólico do Brasil, Dom Jean Batista de Quatro. Pela primeira vez na história da Arquidiocese de Natal, o arcebispo metropolitano recebeu a imposição do palio arquiepiscopal perto de seu rebanho. Foi uma solenidade marcada por vários simbolismos e, principalmente, pela união do metropolita de Natal com o Vaticano e com o Papa. E este símbolo do palio também nos confirma na nossa caminhada enquanto igreja arquidiocesana e o pastor que Deus nos concedeu, Dom João, para guiar o povo de Deus. A cerimônia teve início às 6h30 da noite, mas horas antes, os fiéis começaram a chegar e a lotar a Catedral Metropolitana. Cadeiras foram colocadas no estacionamento junto a um telão para que ninguém perdesse um único detalhe da solenidade. Nós estamos com o coração rejubilante de alegria, de estarmos vivendo esse momento e sabermos que Ele é um bom pastor, que se Deus quiser vai apacentar com muita sabedoria, com muita graça de Deus, esse rebanho, que é essa pequena porção do povo de Deus em Natal. Ao fazer a imposição do palio a Dom João, o representante do Papa falou sobre a representatividade e o compromisso do arcebispo metropolitano com os fiéis. O palio nos lembra do jugo sagrado de Cristo que é colocado em cada batizado. O jugo de Cristo é idêntico à sua amizade. É um jugo de amizade, portanto um jugo suave, mas como tal também é um jugo exigente e é um jugo que forma para a sua escola, a sua vontade, a sua verdade, o seu amor. Dom João Santos Cardoso assumiu a Arquidiocese de Natal em 7 de outubro de 2023 e no último dia 29 recebeu o palio nas mãos do Papa Francisco no Vaticano. No meu ministério, devo me identificar profundamente com as ovelhas que o Senhor me confiou, conduzindo-as
guiando-as, protegendo-as dos lobos ferozes. Deus abençoe sempre mais o pastoreio de Dom João. E agora as notícias da CNBB. A Larissa Carvalho traz os destaques dessa terça-feira. Olá, Larissa, boa tarde para você. Olá, Tarek, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Aparecida Interessa ao Brasil. Com o objetivo de aprofundar os temas da cartilha de orientação política de autoria do Regional Sul 2 da CNBB e já tendo em vista a proximidade das eleições municipais, a partir de amanhã, 10 de julho, serão publicados podcasts de entrevistas com especialistas. A série de podcasts, que leva o nome A Política Melhor, terá 12 episódios publicados semanalmente às quartas-feiras, nos quais serão convidados especialistas e peritos para abordar os temas da cartilha. O episódio de estreia terá como tema política razões para ter esperança. O entrevistado será o arcebispo de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, Dom Jeremias Steinmetz. O podcast será conduzido pela assessora de comunicação do Regional Sul 2, a Karina de Carvalho Nadal, e pelo jornalista e radialista, membro da coordenação do setor rádio da Signes Brasil, Jorge Teles. A série A Política Melhor está disponível na plataforma de áudio Spotify. Você pode saber mais sobre a cartilha de orientação política em nosso site. Acesse lá, cnbb.org.br. E ainda falando sobre podcast, a Rádio Aparecida também produziu uma série que será lançada amanhã, 10 de julho. Trata-se de um podcast sobre o conteúdo da coleção Caderno sobre a Oração, publicado pelas edições CNBB, editora aqui da conferência. O Caderno sobre a Oração é um grande auxílio para aprofundar e redescobrir o sentido do Ano da Oração, convocado pelo Papa Francisco em preparação ao Jubileu Ordinário de 2025. Os podcasts serão veiculados na rádio por meio do programa Com a Mãe Aparecida em episódios semanais. Também será disponibilizado nas plataformas digitais de áudio, sendo veiculada uma nova edição semanalmente às quartas-feiras. Mais informações estão em portala12.com/rádio. Bom, Tarek, eu fico por aqui e até a próxima. Muito obrigado, Larissa. Até quinta-feira, então. E hoje, dia 9 de julho, celebramos a memória litúrgica de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Vamos saber um pouquinho mais sobre os legados espirituais e também sobre a relação dela com a nossa cidade de Aparecida. Eu recebo aqui no estúdio a irmã Terezinha da Silva, religiosa da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada. Irmã, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Tarek. É um prazer, uma alegria estar aqui para falar da nossa mãe espiritual, a Santa Paulina. Muito bom, né, irmã, falar sobre ela neste dia. Eu queria que a senhora compartilhasse um pouquinho da história dela, né? Ela chega aqui no Brasil, a gente fala que ela tem um coração brasileiro, né? Mas ela era italiana. Isso, ela veio para o Brasil com 10 anos de idade, numa imigração italiana, diante de uma grande crise na Itália, né? Crise financeira. Aí ela veio na imigração junto com seus pais. Aí se instalou em Nova Trento, Santa Catarina, né? Formaram um lugarejo Vígulo, para dar o nome a Vígulo lá da Itália, o próprio nome deles, e Nova Trento, a cidade de Trento da Itália, então em memória a cidade deles. E Santa Paulina, quando ela veio, chegou no Brasil, ela veio com 10 anos, mas quando logo que chegou, ela já começou a demonstrar a sua vocação, o seu amor a Jesus Cristo. Ela começou já a cuidar de crianças, cuidar da capela, e com 12 a 14 anos ela já cuidava de doentes. Ela tinha uma sensibilidade, uma disponibilidade para servir muito grande, e nisso se constituiu o carisma da congregação, pela sua sensibilidade e sua disponibilidade a servir. A caridade de Santa Paulina era muito, muito visível e muito bonita, tanto é que levou às honras dos altares, porque ela não conseguia ver uma pessoa pobre caída na rua ou um doente sem ajudar. E foi um legado muito bonito que ela deixou também para nós, suas filhas seguidoras. Muito bom que vocês continuam este trabalho, né, irmã? E eu queria que a senhora compartilhasse conosco quando mais ou menos aí ela decide então criar a congregação, né, e deixar com que outras irmãs somassem esforços junto com ela.
Isso, então, como eu te falava, ela começou a cuidar, né, dessas pessoas, dos doentes. E aí, em 1890, aliás, ela, percebendo uma senhora portadora de câncer, ela não tinha ninguém para cuidar, ela tinha apenas uma filha e o genro que precisavam trabalhar na roça, não tinham como cuidar. Então, a própria comunidade, percebendo, né, a dedicação de Amabile na época, aí nomeou ela como a enfermeirinha da comunidade. Então, ela e a Virgínia, sua colega, pegaram no carro de boi essa doente, né, juntamente com o pai e o irmão de Amabile, levaram para um casebre 6x4. Aí foi a primeira casa da congregação, uma casinha pequena, onde cabia somente o leito da doente, né, da portadora de câncer. Santa Paulina ficava praticamente o tempo todo em pé, ou então, quando deitava no chão ao lado. E a comidinha, quando faziam, era na rua, né, no fogareiro, que faziam, né, na rua, porque a casinha era pequena demais. E aí, tudo simples. E foi nesse casebre que se iniciou a nossa congregação e que hoje estamos em 12 países, dando continuidade nessa missão bonita de Santa Paulina. E aí se espalhou, né, a congregação, o serviço dela inicialmente por Santa Catarina, o estado de São Paulo, e ela veio trabalhar, né, ela veio fazer uma formação com as irmãs aqui em Aparecida. Essa é a relação aqui, e aqui em Aparecida também vocês cuidam, né, atualmente, a congregação do Lar Nossa Senhora Aparecida com a ajuda da família dos devotos. Isso. Então, quando a congregação veio para São Paulo, em 1903, ela se expandiu em todo o interior de São Paulo. E percebendo uma realidade aqui bastante gritante, os padres redentoristas conversaram com o arcebispo, e o arcebispo, né, ele, falando com o padre Rossi, que era o nosso pai espiritual da época, conversou com a Santa Paulina, com as irmãs da época, para iniciar uma grande obra aqui. Então, em maio, dia 11 de maio de 23, nós iniciamos o lar para cuidar das pessoas pobres e doentes que ficavam ao redor da Basílica Histórica. E aí, quando chegou em agosto, de 10 a 20 de agosto, Santa Paulina veio pela primeira vez, né, em 1923, para ensinar às nossas irmãs como cuidar das pessoas doentes e idosas, porque ela tinha muita prática. E ela deu um grande incentivo na época para as irmãs. E depois disso, ela ainda voltou uma segunda vez. Olha que honra para nós termos uma santa na cidade de Aparecida, passando por aqui por 2 vezes. E na segunda vez foi em setembro de 1934, 11 anos depois da primeira vinda. E foi uma das últimas visitas de Santa Paulina, porque depois disso a Santa Paulina começou a adoecer e entrar no seu processo, né, de envelhecimento e os cuidados mais pessoais com a sua saúde, porque Santa Paulina, de tanto trabalhar, ela possuía diabetes, né? E também, além da diabetes, ela amputou o braço e ela também ficou cega como consequência dessa doença. E para nós, Santa Paulina, ela deixou esse legado, a sensibilidade para perceber as realidades e a disponibilidade para servir os mais pobres, os que estão em situação de vulnerabilidade social. Muito bom. Então, viva Santa Paulina. Irmã, muito obrigado pela participação da senhora. Um abraço, viu? Muito obrigado. Viva mesmo Santa Paulina. E um abraço para você aí de casa também. Isso.